Olá, meus amores! Eu sou Tati Pinheiro, cantora, jornalista, musicoterapeuta, mentora de jovens artistas. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, marque aí o sininho para ser avisado de todas as novidades e também me acompanhe lá no Instagram, @tatipinheiro.oficial. Hoje eu vou receber Mabel César, que é uma referência de dublagem no Brasil, e ela vai trazer para vocês muitas dicas e várias histórias de bastidor. Então, espera a nossa vinhetinha ir e voltar, porque vale a pena ficar comigo até o final desse podcast. Meus amores, estou aqui de volta hoje entrevistando Mabel César, que é uma referência de dublagem. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação bacana para todos vocês. Mabel, muito obrigada por você ter aceito o convite, ter conseguido uma brechinha na sua agenda para conversar comigo. Tudo bom? Tudo bem, Tati. Obrigada pelo convite. A gente está tentando há tanto tempo, né? Sim, desde o ano passado. Enfim, a gente conseguiu. Um prazerzaço. Finalmente. Então, eu quis muito trazer você porque eu tenho reparado que o mercado de dublagem é um mercado que está assim, crescendo exponencialmente, né? É um mercado que, para mim, sempre foi muito querido. Eu cheguei a dublar cantando quando eu era mais nova. E é um mercado que eu acho encantador, que eu admiro muito quem trabalha. Eu acho que agora vocês estão sendo reconhecidos. Depois você até me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que vocês não eram reconhecidos na qualidade do que vocês entregam. Mas, de repente, com a chegada dos streamings, com os jogos, com os games, né? De repente, eu acho que o universo de trabalho para vocês e para quem faz tradução também, né? Para quem faz legenda, enfim, eu tenho a sensação que ampliou muito, né? E aí eu falei, gente, eu preciso trazer a Mabel para falar um pouquinho sobre isso com a galera. Como é que você está vendo o mercado atual de dublagem no Brasil? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E o que está acontecendo agora é o que eu já canto essa pedra, há muito tempo. Enfim, aquele futuro que eu falava que chegaria, chegou. Quando eu entrei na dublagem, 1996, 97, a gente na dublagem, lá no pátio da Herbert Richards, eu sempre ouvia isso, que nós dubladores éramos os famosos quem? Os famosos quem? Então, assim, quando a gente entrava em qualquer lugar, no mercado, na padaria, conversava com alguém, as pessoas nos reconheciam, não sabiam de onde. Eu conheço você? Parece que eu conheço você. Mas eu conheço você. E aí eu falava, não, você conhece a minha voz. É verdade. Então, éramos aqueles famosos quem? E aí, logo depois, entre 96 e 97, anos 2000, chegaram os anos 2000, chegou o computador. E aí chegou os canais a cabo. E aí, quando chegaram os canais a cabo, Globosat, Telecine Premium e Telecine Pipoca, para começar. E aí o Telecine Pipoca, que era o Telecine com coisas dubladas, estourou. Fez um sucesso assim monstruoso. E aí, muito rápido. E aí, a Globosat, muito inteligentemente, começou a dublar todos os canais. E aí, abriu o Globosat Telecine Premium, Telecine Cult, Telecine Comedy, Telecine Family, e tudo era dublado. E aí, eu mal comecei a minha carreira na dublagem, já fui chamada para dar aula de dublagem. Porque como eu sou formada em magistério, um amigo me convidou, falou assim, vai dar aula para mim no meu lugar? E na época eu tinha acabado de entrar no mercado, eu falava, não sei se eu sei dar aula de dublagem. E aí ele falou assim, minha filha, você é professora formada, você é atriz, você é dubladora, você vai saber dar aula de dublagem. E aí, desde então, eu falava isso com os meus alunos, que a dublagem tem todo se olhar para o histórico do que a dublagem era. Quando a dublagem começou, em 1937, com Walt Disney, Branca de Neve, para aquele momento final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha tudo para a dublagem só crescer se a gente olhasse a história. E aí as coisas foram abrindo, né? Canal a cabo, tudo era dublado, então a gente já não dublava só mais para a TV fechada, a gente dublava para a TV fechada e para os canais a cabo. Aí, de repente, chegou a internet, dublando também coisas para a internet, coisas para o YouTube,
E aí as empresas começaram a crescer, precisando de trabalhos com voz, dublagens ou locuções cada vez maiores, não só locuções quadradinhas, mas locuções interpretativas, chamando atores. Temos audiobooks, né, que também estão crescendo muito, né? Nossa, começou pequenininho nessa época. E aí chegou os streams, né? Chegaram os streams. Chegou a Netflix, eu dublei a primeira série que a Netflix estava trazendo como carro-chefe, que foi Orange is the New Black. Eu dublei a protagonista dessa série, então eu acompanhei o cuidado da Netflix, o esmero, até as picuinhas, sabe assim, que a Netflix estava com tanto cuidado nessa primeira série que estava sendo dublada, porque a Netflix sabia que dublar ia ser o pulo do gato para os projetos que ela ia lançar a partir daquele momento. Foi exatamente o que aconteceu. Teve um estudo, acho que uns 7 anos atrás, pelo menos foi quando eu vi, da Netflix, numa grande feira de audiovisual, falando que 94% da população brasileira assiste dublado. 94% é praticamente o Brasil inteiro. É um percentual altíssimo. Então, eles tratam a dublagem como item necessário da pós-produção. Então, assim, não é assim, vou ver se eu vou ter orçamento para dublar. Não, vai ter que ter. O orçamento já está ali. Porque ele sabe que se não disponibilizar o projeto dublado no Brasil, grandes chances vão ter do negócio flopar. Da série não pegar, não ser assistida ao longa-metragem. Então, assim, tudo aquilo que eu falava lá atrás está acontecendo. E hoje em dia a gente tem a mágica que é... Na nossa mão, no controle remoto, a gente tem o mundo do audiovisual, que é todas as possibilidades de assistir um projeto. Dublado, legendado, com audiodescrição ou não, com closed caption ou não, da maneira que você quiser, tem ali, por conta da TV digital. Então, graças a Deus, como você falou, abriu o campo não só para nós, atores de voz, dubladores, mas para tradutores. A audiodescrição não existia, eu acompanhei, fiz parte do processo da pesquisa da audiodescrição, quando ainda estavam pesquisando com quem que seriam as pessoas que iam escrever, jornalistas, atores, roteiristas, dramaturgos, quem que ia fazer esse roteiro da audiodescrição? Aí eles faziam umas pesquisas, mandavam para o estúdio onde eu estava dirigindo dublagem, e aí eu fazia audiodescrição que não ia ao ar, ia só para teste. Eu acompanhei isso, quando enfim a audiodescrição começou com a Globo, e hoje em dia tem todos os canais. Então, assim, foi abrindo campo para todo mundo que trabalha no audiovisual. Olha que mágico. E aí você me chamou a atenção para uma outra questão. Naturalmente, quando o mercado cresce e começa a gerar oportunidades, as pessoas que não estão no mercado querem começar a participar desse mercado. Dublagem é uma coisa encantadora, como eu já te falei, eu particularmente sou apaixonada, mas eu vejo um pouco a dublagem na carreira do ator. De novo, por favor, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu vejo um pouco a dublagem na carreira do ator como eu vejo a carreira de professor de música na vida do músico. Se ele não emplaca com um projeto de performance, alguma coisa muito grande, aí ele vai encaixando, tapa-buraco para pagar as contas no final do mês. Com raras exceções, que são pessoas que são realmente dubladores, como é o seu caso, que escolheram viver disso. Só que agora eu vejo o mercado crescendo e eu vejo que já está gerando um outro impacto. Eu entrevisto aqui jovens artistas e tive, inclusive, mentorados nas minhas mentorias, como João Vitor Mafra, que dublou o Rei Leão, dublou agora o Avatar, enfim, que fazem disso uma carreira. Ele ama e ele tem um estúdiozinho em casa que ele montou durante a pandemia e paga as contas dele, ajuda em casa e tudo mais, e é uma carreira, uma profissão. Mas voltando ao que eu quero falar é o seguinte, é natural que vocês se fechem agora que tá bacana para evitar que novos personagens, novos players entrem para dividir espaço com vocês. Eu sinto isso porque eu sou cantora e a própria restrição de você não ter a carteira, né? Qual é o nome certo da carteira DRT. De teatro? Isso. O registro profissional de atriz. Registro profissional de atriz, exatamente. Isso já dificulta muito. Era mais fácil, porque pelo menos para a gente que cantava e tudo mais era tranquilo. Agora para a gente rola mais um espaço só na coisa dos games, né?
Eu entendo que seja uma questão de vocês também preservarem o mercado de vocês. Mas você acha que isso se sustenta há muito tempo? Porque eu acho que é uma lei de oferta e demanda. Tem muito trabalho para dublador. Será que o que tem de dublador no mercado vai dar conta disso? Será que não vai ter que se flexibilizar um pouco para que outras artes também possam entrar aí no job de dublador? O que você percebeu, Tati, na verdade, que você acha que é uma coisa mais recente, na verdade acontece desde sempre. Desde que eu entrei lá na Herbert Richards, 96, 97, que essa reserva de mercado, é assim que eu chamo, já existia. Já existia. A maior parte... Eu acho parte... que é até um corporativismo saudável, entendeu? Mas é que eu acho que não vai se sustentar por muito tempo. Entre aspas. Na verdade, isso já existe desde então. E o que eu percebo agora é justamente o oposto. Quando eu comecei, eu percebia que para você entrar, era tipo assim, somos um nicho muito pequeno dentro do ofício do ator, né? O ator, ele pode fazer televisão, teatro, cinema, palhaçaria, expressão corporal, dar aula e tal, e ele também pode ser dublador. Mas, meu filho, para você ser dublador, vai ter que comer muito arroz e feijão. Ou então, você vai ter que passar por todos os sufocos que eu passei. Entendeu? Tipo assim, era tipo passar por uma prova de fogo para você conseguir entrar no mercado. Era quase, pelo amor de Deus, me aceitem nesse nicho. Eu mesma tinha esse discurso, porque era o discurso que eu ouvia. Então, eu sei que durante muitos anos, eu repeti um padrão, inconscientemente. Eu falava, nós somos uma nata. A nata, le crème de la crème. E aí, para você entrar aqui, você vai ter que se especializar muito, você vai ter que fazer muito curso, porque uma vez que você entrar no mercado, para o mercado te absorver, e isso eu falo até hoje, para o mercado te absorver, você tem que ser de fato bom. Então, para você ser bom, você tem que se preparar. E aí, o que eu falo para os meus amigos e pessoas que chegam em mim, nas minhas mentorias, nas conversas, nas entrevistas, não dá para você ter a dublagem como um bico, porque você vai ter que se especializar tanto, estudar tanto, que um bico não condiz com a rotina de uma pessoa que está se especializando para ser dublador ou que já entra e já conseguiu entrar no mercado como dublador. Não condiz. Um bico, o nome já diz, você faz, né, por definição, um bico é aquela coisa que você faz de vez em quando, nos seus tempos vagos. Não é o caso da dublagem. Para a dublagem poder te absorver, você tem que ser bom. Porque quem está no mercado, Rio, São Paulo, que é onde existem as duas praças, são pessoas que estão aí ou há muito tempo, ou são pessoas boas, que entraram há pouco tempo, mas são pessoas muito boas. Então, se você assim, ainda não estou muito pronto, ainda me sinto inseguro, sei que eu posso melhorar, pode até se arriscar. Claro, cada um faz a sua história, e eu sei que tem gente que entra na dublagem assim, e tem gente que fica anos buscando. Eu sei, cada um é cada um. Mas o que eu percebo não condiz a dublagem ser um bico, porque demanda tanto você estudar, se especializar. Tipo assim, eu fiz 2 anos, lá atrás, eu fiz 2 anos de curso antes de entrar no mercado. Tem gente que faz 6 meses de curso ininterrupto. Tem gente que faz aquelas oficinas curtinhas, de 2 meses, fazem várias oficinas curtinhas. Isso até é uma coisa que eu queria te perguntar também, se você me permite te interromper, só aproveitando esse gancho, claro. Que você tem, né, muita história aí nessa parte de educação também, como validar se um curso é bom ou não? E até onde um curso realmente te coloca no mercado? Porque há outras variáveis, né? Como a gente mesmo falou, a questão de você precisar ter não sei quantas horas para você ser considerado ator, etc, etc. Junto com o sucesso e o espaço do mercado, é claro que pipocaram vários cursos. Sim. Junto com o crescimento do marketing digital e dos infoprodutos, cresceu mais ainda esse mercado, né? Mas, assim, quem é bom mesmo? Será que vale a pena fazer um curso e entrar? Você consegue entrar no mercado por meio desses cursos? Não. E outra coisa, como é que pode ter um curso de 2 semanas que te prepare e um outro de 6 meses, como você falou? Como avaliar isso, entendeu? Não é mais um caça-níquel para a galera que está começando e querendo se profissionalizar? Não, porque, assim, a dublagem, ela não é uma profissão. Não existe uma carteira assinada profissão dublador. Não existe. A profissão é ator.
Tá. A dublagem é uma especialização. E como tal, os cursos que existem, sempre existiram, quando eu comecei e hoje, são cursos livres. Então, se você ouvir que existe um curso profissionalizante de dublagem, pula fora. Isso não existe. A dublagem é um curso livre. E aí, como um curso livre, pode ter cursos livres de um dia, de um fim de semana, de 2 meses, de 6 meses, de um ano. É um curso livre, é uma especialização. Uhum. O lance é que o dublador precisa para ficar bom, de prática, de horas de voo. É igual um piloto, né? Para o piloto poder ter lá o selo para ele poder pilotar avião, ele precisa de tantas horas de voo. É como se fosse isso. Para a gente saber que uma pessoa já tem alguma experiência na dublagem, eu pergunto, eu fiz curso, eu sou ator e fiz curso, eu falo, tá, quanto tempo de curso você fez? Fiz um curso de 6 meses, maravilha. Fiz um curso de um fim de semana. Provavelmente você não está apto ainda para dublar profissionalmente, porque você precisa de mais horas de voo. Agora, assim como não tem um curso profissionalizante, é tudo curso livre, também não tem um curso que te coloque no mercado. Não existe isso, tá? Não tem. Faz o meu curso e de lá você vai para o estúdio. Faz o meu curso e de lá você vai ser escalado. Mabel, em quanto tempo depois que eu faço o curso, eu consigo entrar no mercado? Eu consigo ter trabalho? Eu vou conseguir fazer um curso de 2 meses e depois começar a viver disso? Não. Provavelmente não. É a mesma coisa que você falar, decido arrancar dente. Eu posso fazer um curso de 3 meses, depois eu posso arrancar um dente? Não. É claro que nesse caso também, como em qualquer profissão, e no meio artístico isso para mim é gritante, há o network, né? É um bom aluno, né? O cara está fazendo um trabalho bacana, você está dentro do mercado, observou, tem uma oportunidade, você pode convidá-lo. Se ele vai bem nesse trabalho, ele próprio dali vai ter outras oportunidades. Mas não é uma coisa certa, é isso que você quer dizer, né? Não dá. Não é. E quem prometer isso está mentindo, porque não tem como dizer que você vai estar no mercado após qualquer curso que seja. Exato. Até porque vai depender da procura, né? Tipo, eu imagino que tenha alguns perfis de personagens que sejam mais difíceis. Não? Hoje em dia, em geral? Porque assim, antigamente, quando eu comecei, eu sempre falava, para os homens costuma ser mais fácil, porque todo filme tem mais homem que mulher. É só uma questão de você observar. Uhum. A maior parte dos filmes tem mais homem que mulher. Mas isso foi mudando. Com os streamings, tem séries que é só de criança. Tem série que é só de mulher. É verdade. Tem série que é só de adolescente. Que é só de adolescente. Tem série que é só da terceira idade, pessoas de 50 em diante, só de senhores e senhoras. Então, inclusive, é um nicho que se precisa sempre, cada vez mais, porque os nossos senhores e as nossas senhoras foram morrendo no decorrer do tempo, e isso precisa ser reposto. Então, hoje em dia, não existe mais, pela minha observação de mercado, no Brasil, não existe mais nicho. Criança trabalha mais, adolescente trabalha mais, homem trabalha mais. Não. Para mim, o grande segredo são 2 segredos. Eu sempre falo isso. Primeiro, você se especializar real, procurar saber com quem que você está fazendo o curso. Essa pessoa que está dando aula é uma pessoa que está no mercado? É um dublador que está no mercado, é um dublador... beleza, então tá bem. Ou aquele, não, eu nunca vi nada dublado dele, eu não sei quem ele é, eu não sei por que ele está dando aula de dublagem. Primeiro ponto, né? Ver quem é que está dando aula de dublagem. Porque você sabe, quanto melhor você fica, quanto mais tempo de prática você tem, melhor você vai ficar. E o segundo ponto é não desistir. Eu sempre falo que na dublagem ficam os mais persistentes e não os melhores. Eu já tive muito aluno, excelente ator, excelente atriz de teatro, atriz de TV, atriz premiada, que começou na dublagem, viu como é que era para conseguir entrar no mercado, essa coisa de falar com cada estúdio, tentar falar com o diretor, fazer networking, e não é simples. Às vezes tem um estúdio que é super simples, tem estúdios que não abrem a porta, cada um é cada um. E aí aquela atriz ou aquele ator que é muito bom, que foi super bem no curso, fala, Mabel, dublagem não é para mim. E tem aquela pessoa que nem era tão incrível assim no curso, nem era tão brilhante assim, mas tem a vocação, que é de qualquer maneira ser dublador, dubladora, e não desiste, sabe?
e sabe que naquele estúdio ainda não conseguiu uma oportunidade, vai para outro, vai para outro, vai para outro, daqui a um mês entra de novo em contato com aquele que não deu oportunidade, e até, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Resiliência, né? Eu sempre falo isso. Para mim, isso é uma das qualidades que é fundamental para a gente conseguir sobreviver e viver da arte, seja ela qual for. Né? Resiliência é uma qualidade que faz o nosso diferencial da nossa inteligência emocional. Porque isso que você está dizendo não é só na dublagem, né? O teatro musical, você vai fazer várias audições e vai levar não. Os shows, eu estou inscrevendo vários shows meus em vários editais, com certeza vários vão me dizer não. Então, faz parte da nossa rotina de artista, né? É isso que eu tento explicar para as pessoas. Que é a vocação, exatamente o que você falou. Não é o talento, é a vocação, né? Se você está apto para aquela vida profissional, né? Você pode ter talento, mas será que você está apto para aquele dia a dia, para aquela rotina, que é a vocação, né? Exato. E é isso que eu tento explicar para as pessoas. Quando vem para mim achando que, mas eu quero fazer um curso e eu quero conseguir dublar, eu quero já logo trabalhar, eu quero ter a possibilidade de ser escalada. Eu falo, mas você é artista. Aonde diz para mim, em que parte do mundo que você tenha conhecimento que um artista consegue terminar um curso, seja lá do que for, e já sair contratado para estar no palco, para fazer a próxima novela, ou para ser escalado para um filme, porque eu fiz aquele curso. Em que lugar? Por que você acha que na dublagem tem que ser assim? É a labuta do ofício do artista. Como no teatro musical, como quem faz televisão, é exatamente isso. Como quem faz teatro, é exatamente igual. Quando você coloca tudo na mesma prateleira do ofício do ator, fica mais claro desse entendimento. Esse entendimento fica mais óbvio. Entendi. Então, eu preciso estar sempre me aprimorando, sempre buscando oportunidades. Uma hora a oportunidade vai vir. O que eu não posso é ficar parado, entregar o currículo ou entrar em contato uma vez e ficar esperando. Realmente, geralmente, existe caso assim? Existe. Mas geralmente você demanda esse trabalho que eu brinco, é trabalho de formiguinha. Sabe? Vai um dia, vai no outro. A sorte e a bênção é que hoje em dia tem muito, muito mais estúdio do que quando eu comecei. Então, assim, antigamente era isso aqui, hoje em dia é grandão. Então, você fala com um estúdio aqui, aí hoje em dia tem home studio, você pode trabalhar de home studio, porque tem vários estúdios que trabalham home studio depois da pandemia, como eu sempre trabalho agora, trabalho basicamente de home studio. Antigamente isso não existia, agora existe. Então, assim, você ainda tem essa possibilidade, olha, eu vou presencialmente, mas eu tenho home studio. E olha que ótimo. E aí eu queria te perguntar, aproveitando o gancho, se eu te interromper e você quiser concluir o raciocínio, você me fala, tá? Mas é que eu estou aproveitando aqui a nossa conversa. Você acha que isso abre a possibilidade de quem está fora do eixo Rio-São Paulo trabalhar com dublagem ou não, em função da necessidade do networking? Veja bem, eu quero dizer o seguinte, não é uma pessoa que já é do mercado e vai morar, tipo, eu morava no Rio, estou morando em Petrópolis, aí eu era uma super dubladora, eu sei que eu não vou perder mercado de vir para Petrópolis, vou fazer o meu home studio aqui e vou continuar trabalhando. Mas eu estou começando na dublagem e não moro no eixo Rio e São Paulo. Eu consigo? Ou não? Em alguns estúdios. Em alguns estúdios. Outros não. Outros vão falar que é necessário você ir presencialmente, conhecer presencialmente. Alguns projetos são só presencialmente. Porém, tem estúdios que sim. Ok. Manda seu trabalho. Deixa eu ver uma cena sua. Deixa eu ver a qualidade do seu áudio. E deixa eu ver uma cena sua. Olha, obrigada, curti, gostei. E aí, quando você menos espera, aquela pessoa entra em contato e é escalada para fazer. Então, hoje em dia, existe de tudo. Só que eu não sei, a gente nunca consegue afirmar, sabe? Nem tangibilizar, né? Nem Até porque tangibilizar. É um mercado que está em franca expansão, então é difícil, né? Os dados ficam velhos. Se vocês forem fazer uma pesquisa hoje para ser divulgada daqui a 2 meses, já não é mais aquilo, né? Os dados ficam velhos, é uma volatilidade absurda, né? O que eu posso afirmar é que está crescendo, que vem crescendo e continua crescendo, isso eu não tenho a menor dúvida, e que o Brasil assiste praticamente 100% dublado. E por causa disso, todos os streamings, as TVs e tudo mais vão continuar dublando seus projetos, porque sabe que é uma necessidade, senão aquele projeto pode não acontecer no Brasil.
Eu tenho percebido isso, inclusive, em salas de cinema, porque eu percebia que nas salas de cinema tinha muito filme legendado e alguns dublados, a não ser os que são infantis, né? Animação e tal, que são de criança, esses realmente já saíam, aí já é difícil você achar não dublado. Mas agora eu tenho percebido o contrário. Eu, por exemplo, eu gosto de ver no idioma original legendado. E aí tá difícil achar, porque as salas de cinema estão priorizando os filmes que estão vindo, mesmo adultos, que estão vindo dublados, né? Isso, eu tenho percebido isso também meio pós-pandemia. Eu acho que antes não era tanto assim. Aí, pensando um pouco nesse quadro, eu imagino que com o crescimento dos streamings e esse hábito que foi ficando cada dia mais comum entre os brasileiros de assistir dublado, fez com que esse público, que até se esforçava para ver legendado no cinema, começasse a dizer, não, se for legendado eu não vou, agora eu quero só dublado, porque eu descobri o gostinho de ver dublado. Estou viajando aqui, mas eu acho que pode ter sido um mercado que foi acontecendo um pouco pós-pandemia, porque agora, cara, os cinemas, é difícil você achar legendado, é muito mais dublado. Tive que fechar a porta, que meu gatinho saiu e... Tranquilo, eu também estou aqui sofrendo com os meus. Passa um, passa outro, fico tensa para o cachorro latir, faz parte. Na real, isso já existia antes da pandemia, já vinha tendo o que a gente chama de filmes para cinema, né? Inclusive, a gente ganha mais. A nossa hora da dublagem é mais alta quando a gente faz um filme para cinema. Interessante. Que é aquele filme que vai passar direto no cinema. Por quê? Porque quando a gente ganha para o cinema, a gente sabe que aquele filme vai passar no cinema, depois na TV, depois no streaming, pode passar até em rede social. Então, assim, a gente ganha pela escala. Por escala. O valor da hora para o cinema, então por isso eu ganho mais. Isso já vinha, sem ser só para coisa infantil, sem ser para projeto infantil, já vinha, antes da pandemia, eu me lembro bem de Velozes e Furiosos, de filmes de ação, de filmes, já vinha. Então, assim, a pandemia, na verdade, essa sensação que você teve, foi uma sensação pós-pandemia, mas que já existia. E isso, na verdade, está acontecendo num caminhar de uma coisa que existe na Europa desde os anos 60. Na França, na Itália, na Alemanha, se você for ao cinema assistir qualquer filme, vai estar tudo dublado. Porque isso foi uma coisa, inclusive no cinema, isso desde sempre, não é agora, recente. É uma coisa que, quando chegou a dublagem lá, eles falaram, na época da Segunda Guerra Mundial, ok, a gente vai aceitar que os Estados Unidos venham com seus filmes hollywoodianos para cá, mas nós não vamos perder a nossa língua, que é uma força nossa. Então, vai ter que ser tudo dublado. E isso foi lá, Segunda Guerra Mundial. E isso se sustenta até hoje. Eu lembro que eu estava na França, eu queria ver um filme, um dia de tarde, da Jennifer Lopez, uma comédia romântica. E aí a gente quase comprou quando a gente se deu conta que ia estar dublado. Aí eu fui confirmar na bilheteria. Aí a moça fez assim, tipo, ui, tipo, é lógico que vai estar dublado, sabe? Eu falei, tá bom, obrigada, não vou comprar, não pude ir. Porque senão você ia ter que assistir em francês. Então, assim, é isso. E a gente não está na contramão do mundo. Na verdade, a gente está na ordem natural do processo. Entendeu? Então, assim, o ideal é que a gente tenha todas as possibilidades na nossa mão, como eu te falei, TV digital. Eu tenho dublado, legendado, eu faço o que eu quiser. Mas quando eu vou ao cinema, por causa do brasileiro que prefere dublado, é meio que ordem natural do processo que mais salas de cinema passem os filmes dublados do que os filmes legendados. Mas isso também tem, Mo, de acordo com o bairro. Entendeu? Então, sim, eu percebo isso também, porque tem um bairro mais... Nas capitais, de repente, você até vê mais legendado, né? Mas é quando você vai... ou para o interior, ou para bairros mais humildes, aí você vê que tem... eu sei que eu estou morando em Petrópolis, aqui é tudo dublado. É isso. Meu irmão mora em Nova Friburgo, Serra Fluminense também, tudo dublado. Tudo é muito dublado. difícil a gente conseguir ver legendado. Mas, essa dublagem só existe porque existe demanda. Claro, sem dúvida. Não, então... e é bonito, eu nunca tinha olhado, é bonito
você imaginar que você está, de certa forma, impondo, né? Ok, você quer trazer a tua arte para cá, beleza, mas o nosso idioma a gente não perde. Vai ter que ser mantido. Porque isso, de certa forma, é cultural, né? E aí você não abre mão disso. Eu acho que é uma barreira muito interessante a ser colocada. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas acho muito... E é bem cara dos franceses isso, quando você falou da Europa, é muito a cara deles isso, né? Achei bem interessante essa tua colocação. Faz parte do papel social da dublagem, né? Um dos papéis sociais da dublagem é o fortalecimento da língua. E os europeus entenderam isso de cara quando, na Segunda Guerra Mundial, falou: ok, a gente dinheiro, né? Trazer os filmes de Hollywood para cá vai ser interessante comercialmente falando, vai trazer dinheiro para nós. Mas a língua é nossa, a gente não vai perder essa força, vocês não vão invadir o nosso território dessa forma. Então, e aí aqui é claro que a gente acaba não tendo a possibilidade, no caso nós, brasileiros, de ter o inglês como uma segunda língua real, né? Porque o inglês só cresceu nesse tempo todo, então a gente acaba tendo menos oportunidade de ter o inglês mais fluente, mais pertinho da gente, para que a gente consiga, porém, a gente fortalece a nossa língua, o que é muito interessante num país que é tão grandioso. Sim, num país que tem várias línguas dentro dele só, né? Dentro dele mesmo. Exato. Tem várias culturas, vários dialetos, né? Várias características. Por si só, o Brasil são vários países juntos, né? E aí você ainda abriu o teu idioma para outra língua. Agora, eu queria que você me dissesse assim, tá maravilhoso, show de bola, beleza, mas aí tem alguém assistindo aqui o nosso videocast, a nossa entrevista, e fala assim, tá, mas eu quero entrar nesse mercado. Qual o passo a passo? Porque até onde eu sei, me corrija de novo se eu estiver errada, não existe a disciplina dublagem nas faculdades de teatro, nos cursos profissionalizantes como o CAL, então que deveria existir, já que é um braço, né? Quando eu fiz jornalismo lá, a gente tinha televisão, tinha impresso, hoje em dia tem o digital, tem rádio, para você experimentar e ver aonde você se identifica. Mas até onde eu sei, não existe a disciplina dublagem nesses lugares. Então, eu calculo que seja realmente um apelo. Viu, ficou apaixonado ou conhece alguém que, né? Como desperta para dublagem? É isso que eu estou querendo dizer. E uma vez que tem esse amor, esse desejo em seguir essa carreira, qual o passo a passo? Boa. Eu dava aula na CAL. Eu dei aula de dublagem a vida inteira, né? Como eu te falei, eu mal comecei na carreira, já comecei a dar aula. E aí, uma vez, eu cansei de dar aulas em produtoras. Na minha cabeça, a dublagem tinha que estar dentro de uma escola de ator. E aí, o que eu fiz? Eu fui na CAL, lá no Rio de Janeiro, com o meu projeto debaixo do braço. Bati na porta... referência, né? Centro de Arte de Laranjeira. Que não tinha dublagem. Bati na porta do Luiz, coordenador que é até hoje, e falei, eu sou professora de dublagem, eu sou dubladora, eu sou atriz, e eu gostaria de dar aula aqui. Tá aqui meu projeto, tá aqui meu currículo, é daqui quem sou eu. E aí eles falaram, nossa, a gente não consegue um professor aqui para isso, queremos você sim, vamos fazer uma experiência. A experiência foi a melhor possível, porque a turma lotou imediatamente, e aí eles queriam que eu desse 3, 4, 5 aulas por semana, e eu falava, eu não consigo, eu sou dubladora e diretora de dublagem. Eu tenho um dia na semana para dar aula para vocês. Aí teve uma época que eu conseguia dar terças e sábados, mas também era muito puxado. E aí eu estava me preparando para entrar, porque aí a CAL abriu a faculdade, né? A CAL passou, naquele período que eu estava lá, passou a ter faculdade, e a gente estava se preparando para eu estar dentro da faculdade, para que a dublagem fosse uma cadeira dentro da faculdade da CAL. E aí a demanda cresceu, eles precisavam de outro professor, eu levei um professor que é um excelente profissional, que é meu amigo Ronaldo Júlio, que dá aula na CAL até hoje, fui eu que levei ele para lá. Só que com o tempo eu acabei me mudando para São Paulo. E aí aquele projeto que eu tinha de dar aula dentro da faculdade foi por água abaixo, e eu abri a minha própria escola, que foi a Sociedade Brasileira de Dublagem, que acabou se tornando a maior escola de dublagem online do Brasil. E aí fui caminhando por outro caminho, né? E o Ronaldo tá lá dando cursos livres lá na CAL até hoje. E que eu saiba, não existe. Não emplacou. Por incrível que pareça, nesses anos todos, desde aquela época que a gente está tentando, alguma faculdade que tenha a cadeira de dublagem, o que eu acho um absurdo, como você falou, eu concordo 100% com você. Se você quer ser dublador, primeira coisa que eu te oriento é... Você não sabe o que é dublagem real até você estar dentro de um estúdio e praticar um pouquinho. Então, o que eu falo é, você quer ser dublador? Se você for ator, atriz ou não importa.
vai fazer um curso pequenininho de dublagem? Sabe? Um curso pequeno, ou de fim de semana, ou aquele de 1 mês, ou de 2 meses. Vai experimentar, vai entender como é que aquilo em você, no seu corpo, como é que você estar a serviço. Eu sempre brinco que a dublagem, o buraco é muito mais embaixo. Geralmente não é nada do que você pensa. Geralmente é bem mais profundo, ou bem diferente daquilo que você tinha em mente. As pessoas, os olhos vão arregalando, assim, sabe? Dentro do estúdio, dentro da sala de aula. Meu Deus, é tudo isso, mas você faz tudo isso ao mesmo tempo, você dubla, você muda o texto, você encaixa na labial, você tem que fazer o que a outra atriz está fazendo, é tudo ao mesmo tempo, em 20 segundos? É. Então, assim, primeira coisa, faz um curso. Uau! Eu quero isso para mim. Eu brinco que é o bichinho da dublagem picou você, como me picou lá atrás. Beleza. Se você já é ator ou atriz, beleza. O bichinho da dublagem te picou, segue estudando. Se você não é atriz ou ator, como eu não era na minha época, o que eu fiz? Eu dei uma paradinha na dublagem e entrei num curso profissionalizante de ator. Na minha época, eu fiz um curso curto, né? Hoje tem cursos grandes de 3 anos de faculdade, né? Unirio, São Paulo tem faculdades e tal, mas também existem outros cursos que não são faculdades, mas são profissionalizantes. E aí você faz um curso profissionalizante de atuação, que aí você vai ganhar essa profissão, você vai ter essa profissão. E você vai ganhar a bagagem necessária para você ser um ator de voz. Ah, mas eu percebi no meu curso curtinho lá que eu fiz que eu super tenho talento. Ok, você tem talento, mas até a página 2. Existe um estofo, uma bagagem de atuação que você tem que ter para ser ator de voz. E nisso você só vai adquirir estudando. Então você precisa se tornar ator-atriz. O que eu fiz na época foi, eu dei uma paradinha no meu curso de dublagem, comecei a estudar teatro, passou alguns meses, eu consegui pagar simultaneamente o teatro e a dublagem. Então, era teatro durante a semana e dublagem aos sábados. Quando eu virei atriz, quando eu consegui o meu registro de atriz, eu já tinha feito bastante curso de dublagem. Então, eu já pude me jogar e bater na porta dos estúdios. Algumas pessoas falam, Mabel, eu não tenho condição de estudar ou teatro ou dublagem. Então, beleza. Para a dublagem, faz o teatro, pega o seu registro, se torna ator profissional, atriz profissional, aí você volta para a dublagem. Estuda a dublagem e depois se joga no mercado. É o que eu sempre falo, mas a primeira coisa que eu sempre falo é experimenta antes. Aí volto de novo a dar a analogia do dentista, né? Você não sabe se você vai curtir arrancar dente. Pode ser assim, uau, que interessante. Não, mas não é para mim. Pode ser isso, entendeu? Pode ser mágico. E você falar, nossa, mas é muito difícil. Ou pode ser mágico e super fácil para você. Você só vai saber experimentando. Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo que fala comigo. Sensacional. Com certeza essa parte virará um corte, porque foi incrível, né? Você não será ator, eu já estou vendo a thumbnails, sem fazer isso. Agora, aproveitando isso que você falou, você disse antes que tem um mercado bem interessante crescendo, que é para a terceira idade. Tirando os atores que já estão no mercado e envelhecendo por natureza e podem, de repente, escolher caminhar para a dublagem, você acha que tem espaço para gente nova, que de repente vai, gente nova não de idade, né? Terceira idade, mas novo no mercado de dublagem? Por exemplo, se tiver aqui uma senhorinha assistindo e que tem uma voz bonita e que gosta de se expressar e tem tempo livre e tem uma grana lá guardada, vale a pena ele investir numa formação profissional de atriz, cursos de dublagem? Porque a gente tem que lembrar que já, assim, uma coisa é você ter 20 anos e estar começando e fazendo uma transição de carreira ou começando uma carreira. Outra coisa é você ter 65, 70, né? Claro. Vale a pena? Sim, se você fizer o curso de dublagem para experimentar. Para experimentar. Uhum. E perceber que fala, uau, eu escolho isso para minha vida. Porque espaço tem. Eu não sei se você viu, um filme novo da Jane Fonda que lançou. As 4 protagonistas são atrizes da idade dela. Né? Um filme sensacional. Ela lançou ao mesmo tempo um outro filme que é ela e a outra atriz que faz a série Grace and Frankie com ela. Eu não assisti. Eu vi
propaganda, um anúncio desse daí, que é ela com a outra atriz, mas eu não vi ainda não. Vou até assistir, agora fiquei curiosa. Se você coloca isso no estúdio, meu Deus, eu tenho 4 protagonistas de 70 a 80 anos. Quem que eu vou botar? Várias já morreram. Então, assim... E ao contrário, fazer voz de criança ou de adolescente, a gente até consegue, para quem tem uma voz mais aguda e tal. Agora, envelhecer a voz é um processo muito difícil. E eu sei, porque eu passo muito por isso. Eu sou muito escalada, não é de agora não, desde sempre. Sempre sou muito escalada para fazer vozes mais velhas do que a minha idade. Eu acho que tem alguma coisa a ver com energia, tem alguma coisa a ver com o que eu tenho grave, e eu não tinha esse grave todo. O seu timbre, mas eu não tinha. Eu sinto que eu fui desenvolvendo isso, em parte porque a gente vai envelhecendo, então os hormônios cuidam disso, mas em parte porque eu fui sempre muito forçada a fazer voz mais velha do que eu, pela demanda, pela necessidade. Eu tive que achar buracos em mim, tanto na minha atuação, quanto na questão vocal mesmo, de fazer exercício com a minha fono, de buscar como é que eu faço voz mais velha, porque é uma demanda. Então, assim, existe campo para essa senhorinha ou para esse senhor que está ouvindo aqui? Sim, mas primeiro, saiba que é um mercado como outro qualquer, então você talvez não tenha a jovialidade, a disposição de uma pessoa de 20, 25, né? De estar entrando em contato com vários estúdios o tempo inteiro. Mas, então, saiba que provavelmente não vai ser assim. Porém, uma senhora ou um senhor que está vendo aqui sabe que tudo na vida vale o que vale, na verdade, é o processo, né? A gente tem que ser feliz no processo. Então, ele sabe que ele vai, se ele escolher, ou ela, isso, agora nessa altura do campeonato da vida, ele vai curtir todo o processo. Ele vai curtir fazer esse primeiro curso de dublagem para ver se curte. Se escolher, ele vai amar fazer teatro aos 70, 60, sabe? E depois vai amar continuar os estudos da dublagem. E vai amar fazer o networking, entrar em contato. Já nessa outra fase da vida, sabendo que tem mercado sim, mas que não vai ser assim, facinho. Opa, terminei o curso, fui naquele estúdio, já estou dublando. Pode ser que sim, tá? Acontece. Mas não é uma promessa. Mas não é uma promessa, como nunca é, como nada é na vida, acredito eu. Sim. Agora, você falou uma coisa que, não sei se você tem acompanhado aí, né? O absurdo que foi recentemente as 2 meninas que ficaram zoando, né? Enfim, de uma pessoa na faculdade que tinha mais idade, estava estudando, né? Então, a gente ainda tem que passar por isso. Imaginar que um curso de teatro é um curso que tem muito toque, né? Muita troca, muito embate de corpo e de... É assim. Eu vou te ser sincera, isso sempre me impediu. Foi isso que sempre me impediu. Eu sou uma pessoa, assim, que eu me vejo no palco atuando, me vejo. Mas eu não me vejo nessa coisa corporal, assim, eu não tenho essa... Sabe? Eu não tenho, nunca tive, desde novinha. Então, talvez por isso a dublagem até me chame mais atenção, porque isso tem que vir do sentimento, da tua imaginação, da tua vivência, mas não necessariamente da troca ali com os atores, né? Mas, enfim, para quem tem coragem, quem gosta de empreender, pode ser, então, um caminho maravilhoso a se pensar, porque de cara vai trazer uma organização enorme aí de sentimentos, né? Porque o teatro, a arte permite isso também. É uma terapia à parte, né? Nossa. A possibilidade de você estar trocando com uma galera mais jovem, que vai ser o público, com certeza o público-alvo de qualquer curso de formação. Então, também é muito rico. Eu concordo com você. A gente até tinha falado isso nos bastidores. O que vale é o processo, a experiência, não é o produto final, né? O produto final, ele acontece, normalmente a gente é remunerado pelo produto final, mas o que é gostoso e o que faz a nossa existência que valer a pena são os processos, né? Exato. E saiba que quando você estiver dentro do estúdio, você vai estar trabalhando só com a sua voz. Vai. Mas é praticamente como se você estivesse em cena, porque todo o seu corpo está a serviço daquela mulher, daquele bichinho, daquela bonequinha, daquele desenho. É só sua voz? É, mas para eu conseguir que a minha voz dê tudo que eu preciso
para encaixar naquela mulher que fez aquela série ou aquele filme, que ensaiou não sei quantos meses, que gravou por meses, e eu vou, em 1 hora de estúdio, tenho que entregar tudo aquilo que aquela mulher fez, um processo enorme de meses, eu tenho que entregar em 1 hora, muito bem feito, só com a voz. Saiba que para isso, o meu corpo inteiro está em cena. E essa experiência, eu não vou adquirir sentadinha dentro de um estúdio, ou em pé mesmo dentro do estúdio, fazendo aulas e mais aulas e mais aulas. Eu preciso ter a experiência do teatro. É a experiência da cena, da arte cênica, da encenação que eu preciso carregar para dentro do estúdio. E aí no estúdio eu consigo, eu tenho tudo isso já em mim, sou uma atriz. E aí eu vou e consigo colocar só na voz, naquele prazo corridinho que dublagem exige. Mas para isso eu preciso... Eu falo que o ator de dublagem, o ator de voz, faz muito processo fora do momento, porque na hora não é igual teatro. Você tem um processo que você ensaia bastante tempo e depois vai para o palco. Não. A dublagem, dentro do estúdio não tem processo. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, todos os processos você faz antes. Você estuda pra caramba antes. Eu estudo atuação, eu estudo corpo, história do teatro, várias técnicas de atuação, várias escolas, várias possibilidades. Eu leio pra caramba, eu vejo muito filme, eu entendo Aí, quando eu for para dentro do estúdio, tá tudo aquilo em mim e eu vou conseguir usar sem pensar, já tá em mim. É processo de ator mesmo, por isso é mágico, não é burocrático. Por isso que tem que ser feliz no processo, curtir o processo, porque é um processo artístico. Se você conversar com um escritor, com um pintor, com um dramaturgo, todo mundo vai falar isso. Era tão bom os ensaios, era tão incrível quando eu estava pensando no que eu ia pintar nessa tela. Porque quando nasceu. Mas o processo é divertido, o processo te faz feliz, o processo te preenche. E é isso. Para mim, esse é o ponto. O processo também te prepara, né? E aí você trouxe uma coisa bem interessante que é óbvia, mas eu nunca tinha pensado, que é justamente isso. Esse estofo você precisa trazer dessa experiência do teatro, não tem como. É perfeito. Você precisa despertar tudo isso para que quando você entre naquela salinha escura, né? Sem os recursos que os atores têm num teatro, por exemplo, iluminação, figurino, né? Você não tem nenhum recurso desse para ajudar. É a tua voz que tem que entrar na alma daquele personagem, né? A tua voz tem que expressar o que ele está sentindo. Sem essa troca com o parceiro, sem dúvida nenhuma, olha, estou amando aqui, porque é uma aula que você está dando. E olha que eu sei como é que é o bastidor de dublagem. Imagina quem não sabe, meu Deus, está maravilhosa essa entrevista. Para fechar esse assunto, eu falo que quando entro no estúdio para eu dublar uma personagem pela primeira vez, uma atriz pela primeira vez, eu entro no meu mundo Matrix. É uma brincadeira que eu faço, que é assim, eu entro, eu coloco o fone, eu coloco os meus 2 pés no chão para eu ter a base, né? Tá inteira, tô presente, coloco o fone, aí eu falo pro operador ou pra operadora de áudio, ok, pode passar, por favor, a cena. Na hora que ele passa pela primeira vez a cena, eu não tô ensaiando. Eu tô fazendo o meu mundo Matrix. Eu faço que é um em volta de mim, e eu passo um scanner na personagem, na atriz, ou no bonequinho, ou no bichinho que eu tô dublando. Ela é mais jovem ou mais velha que eu. Ela fala grosso, ela fala fino, ela fala rápido, ela fala devagar. É de época, é atual, é violento, é comédia romântica, ela é gay, ela não é gay, ela é mãe, não é mãe. Eu faço um scanner energético de tudo que eu posso pegar. O filme é escuro, o filme é claro, o filme veio de um livro, então é uma trilogia. Tudo isso eu levo em consideração nesse primeiro momento. Terminou essa primeira passada, integro em mim. Aí eu falo pro operador, ok, passa de novo, por favor. Aí eu vou pro texto. Eu vou marcar o que tem que ser feito, tem que cortar a palavra, trocar a palavra de lugar, inverter a frase, pegar bilabial explosiva, fazer adaptação de texto, fazer versão brasileira. Se for necessário, passa mais uma vez. Ensaio, encaixa, ok, podemos tentar. Quando eu dublo uma personagem por mais tempo, que é uma série, ou se é uma atriz que eu tô acostumada a dublar, tipo Catherine Zeta-Jones, ou outras atrizes que para mim eu já dublo há tanto tempo, que é natural. Eu não preciso tanto desse mundo Matrix de cara, porque eu já tô acostumada, já conheço ela, eu já respiro com ela. Você já internalizou, né? Já. O que é a Catherine Zeta-Jones, por exemplo, atuando.
Mas, se é a primeira vez, isso pode ser para tudo, tá? Novela mexicana, documentário, filme de terror, qualquer desenho simples, qualquer coisa, eu entro no meu mundo Matrix, se é a primeira vez. Porque é isso que vai me dar toda a alma necessária para depois eu vir com a técnica. É muita informação realmente. Para quem está começando, você faz isso, claro, já tranquilamente, já é você, né? Já é professora há tantos anos. Mas para quem está começando é muita informação, né? Eu me lembro que um dos comentários que eu até me tornei repetitiva, mas eu fazia sempre para as crianças lá do Canta Comigo, Tim, quando eu estava no painel de jurado, era isso. É muita informação. Você chegar a pisar num palco, ter iluminação, ter ponto, ter balé com você, os 100 jurados ali na frente, de repente você é uma criança que nunca pisou num palco, e aí tem uma música decorada. Então, assim, é muita informação, né? Isso gera realmente uma estimulação enorme para o cérebro, que gera uma adrenalina lá no alto, um cansaço enorme, até que isso não se torne mais novidade. Exato. E aí sim você consiga fazer de uma forma automática. É igual dirigir um carro pela primeira vez e está dirigindo anos. Né? Enquanto o cérebro entende já é uma coisa automática, aí eu acho que deve ser mais fluido, mais divertido, mais gostoso, porque aí você já não se preocupa tanto com os detalhes. Exato. Agora, você teria como passar para a gente? Se não tiver, não tem problema. Mas existe uma tabela de hora de gravação? Como é que é feita essa parte? É cachê fechado por projeto? Como funciona a parte de pagamento? O texto da dublagem no Brasil, ele vem todo marcadinho, em pedacinhos de 20 em 20 segundos ou menor que 20 segundos. Então, assim, se você pegar um papel, um script de dublagem, você vai ver que ele é todo marcadinho, com várias linhas. Cada pedacinho tem um número. 1, 2, 3, 4, até o final do script. No Rio de Janeiro, o nome disso é loop, cada pedacinho é loop, e em São Paulo, o nome disso é anel. Por quê? Naquela época, quando começou a dublagem, que era aqueles projetores que rodava e depois passava para o outro e acabava, tinha que ter alguém lá que tirava e botava de novo. Esse pedacinho que rodava durava 20 segundos. Então, o loop ou o anel tem 20 segundos. O dublador, ele ganha 1 hora de dublagem a cada 20 loops, ou 20 anéis. Quando eu comecei, que era tudo analógico, em 1 hora de trabalho, eu fazia 20 loops, no máximo 23, no máximo 25 loops. E aí eu ganhava 1 hora é 20, passou para 23, 25, já ganho 1h30. Mesmo que eu tenha, feito em 1 hora, mas eu vou ganhar 1h30. Quando chegou o computador e a internet, não é analógico, eu não tenho que esperar a fita correr, fita voltar, é só digitar que aparece lá onde eu quero estar, no início do filme, no final do filme, no meio do filme. Com isso, agilizou muito o processo. Então, uma pessoa com agilidade como eu, se faz um filme, uma série, um desenho, que eu estou acostumada, eu consigo, às vezes, fazer milagrosamente, é uma coisa que se me pergunta, como você consegue? Eu falo, nem sei. De verdade, eu nem sei. A gente entra num flow, quando a gente já está acostumado. Às vezes eu consigo fazer 60 loops em 1 hora. É uma espécie de loucura. E aí você olha para como é que eu consegui fazer? Que isso? Fiquei chocada aqui agora. E aí você ganha, dublador, você ganha 3 horas, porém você só efetivamente trabalhou 1, mas você ganha as 3 horas, porque você fez 20, 40, 60. Então, é isso. Certo. Então, é assim que ganha o dublador. Existe assim, uma tabela, né, tanto no Rio quanto em São Paulo. Hoje em dia, no momento que a gente está gravando essa nossa conversa, os valores não são idênticos, mas são muito parecidos, tanto no Rio quanto em São Paulo. Porque São Paulo deve pagar melhor. Ligeiramente melhor. Historicamente, sempre pagou ligeiramente melhor. Só que agora está praticamente igual. Mesma coisa. Só não está igual porque no momento não existe um acordo coletivo, como já existiu durante muitos anos. Então, está diferente, um pouquinho diferente um do outro, para não classificar como cartel, parece, mas é basicamente a mesma coisa. Então, o que ganha-se no Rio, a hora do Rio é muito parecida com a hora de São Paulo, que é muito parecida com a hora daquele estúdio, que é muito parecida com a hora... Entendeu? Então, quando você entra no mercado, você já procura saber mais ou menos, e se algum estúdio está muito abaixo daquilo que está todo mundo praticando,
Tem coisa aí, desconfia, vai procurar saber, sabe? Porque é isso. Então, o dublador ganha por hora, mas não é hora de trabalho. É a cada 20 loops ou 20 anéis. Tá. E precisa ser pessoa jurídica, pessoa física, você tem que ser MEI? Como é que é, assim? Porque eu acredito que vocês não são contratados, né? Até já foram uma época, né? Sim. Muito tempo atrás. Mas hoje em dia não. Então, vocês devem ser contratados por jobs, né? E aí é um recibo simples ou a pessoa precisa ser CPJ? Como é que é isso? A gente não é contratado por job, a gente é contratado por hora. Ah, tá. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu trabalho com você no seu estúdio e aí eu fiz, naquele mês, eu fiz 10 horas no seu estúdio. Um dia eu fui fazer 2, outro dia eu fui fazer 1 hora, outro dia... Aí, quando chega no final do mês, eu tenho um total de 10 horas. E aí eu, sim, dou uma nota fiscal, abri o MEI. Existem lugares no Rio de Janeiro, hoje em dia, que ainda não trabalham com PJ, e aí trabalha com nota contratual, e aí desconta um tanto dessa nota contratual, existe isso, mas a grande maioria hoje em dia, quem veio com essa realidade do PJ foi São Paulo, muitos e muitos anos atrás, e aí o Rio, aos pouquinhos, foi também pegando isso. Então, hoje em dia, é praticamente certo, você como ator de voz, dublador, qualquer ator precisa ter um MEI, para que você possa realizar seus projetos, trabalhar para os outros. Você vai precisar ter um MEI, não só na dublagem, como em qualquer outro lugar que você faça. Se você vai fazer um game, se você vai para fazer uma locução. Porque uma vez que você, isso é legal de falar, uma vez que você entra no mercado de voz, como dublagem, e você consegue trabalhar, o mercado de voz começa a te absorver, mesmo que você não queira. Ah, que interessante. Aí, alguém te conhece lá no estúdio de dublagem, ou no trabalho de dublagem, mesmo que seja remoto, e fala... te escala para um game. Você nunca fez game na vida. De repente, você nunca nem fez um curso para saber como é fazer game. Mas o mercado é automático. Opa, ela está dublando, ela sabe fazer game, tem um personagem que é bem para o que eu preciso que ela vai me dar, para a voz dela, escalei ela. E aí você fala, caramba, eu nunca fiz game. Nunca nem fiz curso para isso. Não sei como é. Mas vamos embora. Aí, de repente, você está lá no game e aí alguém te chama e fala assim, Mabel, eu tenho um teste para uma locução, quer fazer? Você nunca fez locução, mas a pessoa assume, presume e assume. Você é atriz de voz, você faz qualquer coisa. E aí quando vê, você está fazendo locução também. E aí quando vê, você está fazendo todas as vertentes que um ator de voz tem. Então, sim, é bom que você tenha um MEI, você abra esse seu MEI, até para que, e aí a gente vai falar de uma coisa, que é uma outra camada que eu cuido muito, a gente não tem tempo de falar isso aqui, mas até para que energeticamente o universo entenda que eu abrindo o MEI, eu estou, como uma microempresa, eu estou abrindo as portas, energeticamente falando, para que todos os trabalhos que eu escolho venham para mim. E já que a minha realidade no mercado que eu vivo, no Brasil, os trabalhos vêm dessa maneira, para eu poder receber, tem que ser como uma microempresa abrindo um MEI, então que seja o universo, o MEI está aberto, venham trabalhos, mandem jobs. Ou seja, eu fiz a minha parte, né? Estudei, fiz o networking, fiz os cursos, me profissionalizei, abri o PJ, agora eu sou MEI, então agora está contigo, universo. Vem para mim. A parte, o que eu precisava fazer, eu já fiz, né? Está comunicado que eu estou disponível. É isso. Muito legal. Aqui eu falo muito sobre esses assuntos, porque faz parte de mim, né? Essa minha busca pelo autoconhecimento e essa linha meio espiritualista, meio holística, e sou ativista quântica, então, assim, muito legal você falar, porque quem está aqui me acompanhando já você tem uma ideia. De acordo com tudo isso. Você tem uma ideia. Quartzo transparente, pedra do Arcanjo Miguel, cianita azul. Exatamente. A nossa pirita, para trazer prosperidade. Justo. Então, assim, estamos falando a mesma língua. Eu estou aqui atrás também, que não dá para montar o cenário, mas tem uma drusa, tem flores, tem uma selenita. Aqui. Que tem aqui? Tem as flores de bar, tem porta em selenita aqui, ó. Então. A selenita eu consigo pegar para você, ó. Aí, imagina. Mas isso é muito bom, né? E a gente precisa disso, ainda mais... eu acho que todo mundo precisa, o planeta precisa,
mas no meio artístico a gente fica muito exposto, né? A gente é a nossa alma que está ali, né? O nosso trabalho assim é de uma exposição, né? Então eu acho que a gente precisa se proteger energeticamente, porque é muita troca, é bonita essa troca, né? A arte ela cura, mas é necessário que a gente também se proteja, né? Faz e aí parte. os Para mim, conhecimentos dão esse suporte para a gente, né? anda junto. Anda junto. Não existe, eu sou só isso e não cuido disso. Para mim, anda junto, sabe? Me desenvolver espiritualmente, me desenvolver profissionalmente. Para mim, anda junto. Até porque as coisas que a gente experimenta na profissão ou na vida afetiva são, na verdade, momentos para a nossa evolução como alma, né? Nada mais do que isso. Então, tá tudo interligado de fato, né? Isso. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar para a gente ir finalizando, o que você falou dos pontos bons, deu dica para quem está começando e tudo mais, mas o que um dublador não pode fazer? Tipo, olha, fez isso, tá ferrado, nunca mais vai ser chamado no mercado. Tem algum erro, assim, capital, que não dá para cometer? Tem. Não ir com tanta sede ao pote, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o que eu sempre falo para as pessoas não chega, nossa, estou começando agora, então eu vou chegar muito humilde, e aí eu fico sendo quase que uma massa de manobra na mão do que eu ouço das pessoas, dos diretores e diretoras, e aí eu sou uma vaquinha de presépio, aí estão falando mal de alguém, eu entro na rodinha e falo mal de alguém, ou então o diretor, eu estou vendo que está errado o texto, mas aí o diretor está mandando eu falar o texto errado, mas eu estou vendo que está errado, eu fiquei com medo de me expor, e aí falei, poxa, mas eu vi que estava errado a conjugação, mas aí eu vou falar errado mesmo. E aí, sabe, esse é um lado. E o outro lado é você ser nariz empinado demais. É o contrário disso, também não. Então saiba que existe uma hierarquia. Naquele momento, aquela pessoa está diretor, está diretora, né? Então, por mais que você saiba muito, por mais que você tenha todo o know-how, eu mesma, com muita experiência, eu tenho um respeito absurdo por aquela pessoa que está diretora ou está diretora. No outro dia, eu vou estar diretora né? E aí eu também espero o mesmo respeito de quem está trabalhando comigo. Então, é essa troca, mas saber entender que eu não preciso ser humilde a ponto de ficar rastejando e fazer qualquer coisa pelos outros, ou babando o ovo, ou puxando o saco, ou com vergonha de falar alguma coisa. Eu vi que estava errado o texto, mas não quis falar, por exemplo. Saiba que quando for ao ar essa dublagem, é a sua voz que vai para o ar e vai ficar para sempre. Ninguém vai saber onde foi dublado e nem quem dirigiu, mas a sua dublagem vai ficar para sempre. É o seu nome que está lá nos créditos, né? Exato. Dublado por, tá lá. Você vai falar o texto errado? Essa é uma porta. Mas o outro lado também é esse. Né? Então tá, eu sei tudo, eu me coloco, esse é o meu jeito, você que me engula, eu sou assim mesmo. Não, na dublagem existe uma forma, assim como em qualquer processo artístico, você está trabalhando em conjunto. Outra coisa que o dublador não tem como, chegar atrasado. Imagina, numa escala, num trabalho de dublagem, a gente começa às 8 ou às 9 da manhã e vai até às 15, 16, 17 ou 21 a 22 no estúdio. Quem faz a produção, quem monta o quebra-cabeça, monta assim. A Tati começa de 9 às 11, a Mabel vai de 11 ao meio-dia a gente para almoço. De 1 às 3 vai o Márcio, de 3 às 7, personagem principal, vai Maurício, e de 7 às 10 vai a Marcela. Se essas pessoas atrasam, porque eu sou assim, ator chega atrasado mesmo, né? Nunca é na hora. Não! Na dublagem é na hora. É uma reação em cadeia, né? Você vai atrapalhar o trabalho de todo mundo. Exato. Então, assim, você saiba que se você é uma pessoa que não é muito pontual, para ser dublador, você vai ter que ser. É para chegar no estúdio 15 minutos antes. Porque vão te chamar. E ainda tem a possibilidade do diretor ainda te escrever. Hoje em dia tem WhatsApp, né? Antigamente não existia. Por acaso você está por perto, a gente está super adiantado com a Tati, talvez eu termine antes. Se você tiver, pode vir. Ainda tem essa possibilidade. Aí, se você está em outro estúdio ou fazendo outra coisa, não dá, mas não tem problema. Mas saiba que isso acontece. Então, você tem que ser humilde, porém não se rastejar, entender que você faz parte de uma cadeia,
Existe um diretor e uma diretora que você tem que respeitar, mas ao mesmo tempo você não é para ficar babando o ovo, puxando o saco e dizendo amém igual vaquinha de presépio. Você não tem que entrar na energia do que você está vendo. Naquele lugar especificamente, você sentiu uma energia esquisita e viu todo mundo falando mal de alguém ou de alguém. Você não tem que entrar nessa loucura para poder fazer parte, para poder pertencer. Existe um outro lado de pessoas que não fazem isso. Saiba você também escolher qual lado você quer estar. Qual grupinho você vai começar a frequentar? Quais que vão vibrar na mesma frequência que você? Você não precisa entrar em todas as bolhas que você começar a perceber para pertencer. Naturalmente, a sua bolha vai acontecer. E você tem que ser pontual. Tem que ser pontual, porque senão o mercado não vai te absorver. Se você que está sempre atrasado... E outra coisa, se você faltar uma escala, saiba que aquele buraco vai ficar. Quem eu vou botar no lugar? Às vezes você falta e é o último dia da produção. Terminando aquilo ali, às 9 da noite, já vai para a mixagem para no dia seguinte já entregar para o cliente. Se você faltou, avisa o mais rápido possível. Estou com muita cólica, estou com enxaqueca, meu filho está doente, eu não vou poder... Enfim, acontece imprevisto, né? Mas você tem que ter noção da seriedade disso. Exato. Avisa para dar tempo da pessoa lá do estúdio resolver esse pepino. Não é simplesmente, faltei hoje, que dia que a gente pode remarcar? Não existe isso, sabe? É tudo muito certinho, a linha de produção. Às vezes a linha de produção é muito rápida, até te engole. É o que eu brinco de fábrica de salsicha, que é embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda, sabe? Se você não tomar cuidado, o negócio te engole. Tamanha loucura. Se tomar cuidado, você embrulhado e vai, né? Você embrulha a salsicha. Muito bom. Olha, adorei nossa conversa. Tem alguma coisa que você queira colocar, que você acha que ficou faltando? Ou a gente cobriu várias pontas aí que eram importantes? A gente cobriu muita coisa interessante, de ética, de comportamento, de necessário como ator de voz. Eu acho que a gente cobriu o básico necessário. Tudo mais que a gente poderia falar a partir de agora, eu acredito que fosse aprofundamentos. Sabe? E poderíamos ficar aqui horas, porque aprofundamento é o que não falta. E aí, você tem total experiência para isso. Vamos até, então, convidar, né, quem está assistindo a colocar nos comentários aí, se ficou com dúvida, o que gostaria de saber, porque quem sabe eu trago de novo Mabel aqui para mais uma conversa com... Mabel Responde. Seria interessante. Seria bem interessante. Então, eu sou uma... o bichinho da dublagem me pegou lá atrás. E eu virei atriz para ser dubladora. Existe aqui dentro uma paixão, né, nesses anos todos. E não é à toa que eu virei professora de dublagem, virei diretora de voz original, porque o negócio foi crescendo, porque é uma paixão. Então é natural eu falar disso, até porque eu comecei a perceber que como voz é identidade, voz é a nossa expressão para o mundo, o negócio era muito mais profundo do que só chegar no estúdio e botar a voz. É muito mais gostoso, é uma pesquisa do ser humano através da voz, sabe? Então, vai ser um prazer falar sobre isso. Eu tenho lá o meu Instagram, que é uma rede social que eu uso de verdade, dentre todas, nos últimos anos, é a que eu escolhi ficar ali para poder usar. Então, se você quiser me mandar uma mensagem lá, @Mabel César, César com Z, eu vou te responder. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também. Porque é uma forma da gente se comunicar, de eu estar em contato com as pessoas. Hoje em dia eu não estou mais dando aula de dublagem neste momento, mas eu continuo dando mentoria, eu continuo dando palestras, então os convites também a gente pode conversar por lá, tudo é por lá. E tem o canal do YouTube da minha escola, que nesse momento não está rolando aula, mas o canal está todo lá com milhões de informações, se chama Sociedade Brasileira de Dublagem. Tem lá milhões de vídeos com muita informação. Então, se você também, quem estiver assistindo e quiser, passa lá que é muita coisa. Mas já tem uma ideia aí de novas turmas online, de repente, de dublagem? Está dentro do seu escopo para esse ano aí de 2023 voltar com essas aulas? Nesse momento, não, porque eu preciso agilizar uma questão para poder as aulas continuarem. Burocrática mesmo, né? É porque eu estou na fila de espera, né, para fazer esse curso. Aliás, você não sabe disso, mas muito antes, quem fez a ponte entre a gente foi o Marcos Montenegro.
né? Mas eu, muito antes disso, eu já tinha mandado para você um direct que você respondeu, é prova realmente de que você responde, eu sou prova disso, falando para você, a minha dúvida era sobre a questão de ser ou não profissionalizante o curso, e eu falei para você, falei assim, mas se eu fizer, eu já posso sair fazendo dublagem? E aí você foi toda didática na resposta, você falou, não tem curso de dublagem que seja profissionalizante, explicou tudo direitinho, você pode fazer game e tal, que isso não é necessário. exigido, exatamente, mas foi demais, assim, eu percebi que era você, que não era uma outra pessoa, justamente pelo approach, né, porque veio ali com muita informação, muito embasamento, eu falei, não é uma recepcionista da escola que está me respondendo, é alguém que realmente conhecimento de causa, né? Total. Então, gente, é verdade, se comuniquem com ela, porque ela mesmo não é mensagem automática nem robô, é Mabel mesmo que vai te dar maior atenção pelo direct, porque a primeira vez que eu estive com ela, sem nem ela saber quem eu era, foi assim, vista. Mas porque quando a pessoa chega para mim com a possibilidade da dublagem, o olho, né? Geralmente o olho está brilhando, a cabeça está efervescendo. Nossa, existe esse meio que é mágico. Será que eu posso fazer parte dele? Aí vem um monte de pergunta, um monte de ponto de interrogação. Eu entendo isso. Então eu tento, de maneira mais objetiva que eu conseguir, clarear para a pessoa, seja lá qual é a questão dela ali. Eu entendo. Eu achei muito bacana que você não prometeu nada que não pudesse para me ganhar como aluna. Você foi muito ética ali na tua pontuação. Você falou, se você quiser, é assim, vai ser um prazer ter você com a gente, mas não posso te prometer mais do que isso. Aí você tem que correr atrás para conseguir, né? Porque é assim que o mercado se coloca. E eu achei muito bacana realmente o teu approach, achei sensacional. E agora aqui na nossa conversa, tiro o meu chapéu para você, porque você é uma pessoa incrível, não só pelo seu histórico, né, gente? Eu não perdi tempo, entre aspas, pedindo para a Mabel falar quem é a Mabel, porque isso a gente consegue jogando no Google, ou olhando o Instagram dela. Eu quis aproveitar o nosso tempo aqui para focar em perguntas que talvez ela não tenha respondido em alguns lugares. Então, mas enfim, quem quiser mais informação, corre lá para o Instagram dela, assista e se inscreva também no canal dela do YouTube, da Sociedade Brasileira de Dublagem. E, Mabel, muito obrigada pela tua generosidade, pelo teu tempo, pelo teu trabalho, que tanto enriquece, né, a nossa arte brasileira, sua voz, que é tão incrível para a gente, tantos personagens que a gente ouve, tá lá você. Então, muito obrigada por isso tudo, especialmente por você estar aí disponível, ajudando as pessoas e dando dicas e, né, não se fechou na sua bolha como diretora ou como dubladora e está justamente generosamente trocando informação, compartilhando ensinamento. Muito obrigada, de coração. Amei o convite desde o início, quando a gente conversou lá atrás. Que bom que a gente conseguiu fazer acontecer. Eu acho que trocar informação e compartilhar é o que leva a vida. É o que faz a vida ter graça. Sim. Sabe? Eu acho que é o que faz a vida ter graça. Como a gente falou, tem que aproveitar o processo, né? Como artista e tal. Aproveitar o processo do que você tentar, do que você está experimentando. E o compartilhar é o que faz a vida ter graça. Porque, para mim, não faz sentido a bolha. Por isso que uma das coisas que eu acabei de falar, né? Cuidado com as bolhas onde você vai entrar, porque as bolhas podem ser muito limitantes. E as crenças limitantes dos outros, quando entram na sua cabeça e na sua vida de maneira muito rápida. Então, fique esperta e saiba que quanto mais aberto você tiver para o processo, para as possibilidades, mais o universo vai te mandar as milhões e infinitas possibilidades. Mas, para isso, vê com o que você anda ouvindo, o que você anda se nutrindo. E quando eu falo nutrir, não é só comer, né? Se nutrindo de palavras, de livros, de pessoas, de histórias. Quem você segue, o que você está absorvendo, fica esperto. E aí eu que tenho conhecimento nessa área específica, né, por conhecimento empírico de quem vive, né, todo santo dia, há tantos anos, é como se fosse uma obrigação para mim. Não passar adiante é um desserviço. Porque daqui a pouco eu morro. E esse conhecimento todo que eu adquiri, empiricamente, vivendo um dia atrás do outro, vai morrer junto. Então, não, peraí, eu preciso botar esse conhecimento para frente, né? Para quando eu morrer, ficar aí. Então, é isso. Hoje em dia temos maravilhosa internet. Vamos embora. Para mim, faz parte do canal de divulgação extremamente democrático, né? Pelo menos tem sido assim.
Sim, pro bem e pro mal. Exatamente, que depende do ser humano, né? Aí, de novo, é igual a história do dinheiro. O dinheiro não é ruim. Quem é ruim é a pessoa que usa o dinheiro para coisa errada. A internet é a mesma coisa. A internet não é nem boa nem ruim, não tem juízo de valor. Ele é um instrumento. Agora, o caráter de quem está usando a internet é que aí são elas, né? Perfeita analogia. É isso. Foi um prazer, amor. Obrigada pelo convite. Bom trabalho aí para você, que eu sei que daqui a pouquinho você está indo para a gravação, que você já tinha me avisado. Eu vou gravar a Minnie, da turma do Mickey. Fala um pouquinho que nem a Minnie aí pra gente. Sumiu sua voz, não tô te ouvindo. Mentira! Sério, na hora que você vai fazer a Minnie, sumiu sua voz. Vou de novo, vamos ver. Olha que curioso. Vai lá, vai lá. Olha, de novo sumiu sua voz. Então é anjo de guarda dizendo para você não fazer. Vamos respeitar, porque depois vai que dá problema para você, ou a gente tem problema com o vídeo do YouTube, derrubam aqui o vídeo por causa Nossa, que sensacional. Você tentou e não foi. A gente vai assistir o filme da Minnie para poder... E vai estar lá. Sei lá, não, vai ser fantástico. Agora que... mesmo chegou aqui para dar oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, cadê? Te apresentar aqui. Deixa eu ver, neném. Esse aqui é o Joy. Oi, meu filho. Eu tô com bolinha aqui do lado, que é um samoyedo, e com gato, que é o Luke, passando para lá e para cá. Mas, querida, uma grande família. Uma grande família. Exatamente. Ainda tem um filho de 18 anos lá dentro, o marido ali, tá todo mundo aqui. Essa coisa do home office também é meio tumultuada por isso, mas eu gosto. Eu também. Faz parte. E aí, aquela rotina enlouquecedora de sair de casa, passar horas, voltar. Eu quase não paro em casa. Só de ouvir essa frase, eu quase não paro em casa, já me dá sabe? Não, eu escolho ter esses momentos, eu escolho viver com os meus bichinhos, eu escolho ter essa vida familiar mais próxima. Não faz mais sentido para mim. Não, é isso. Eu acho que foi uma grande coisa que a gente ganhou com a pandemia, né? Tiveram muitas perdas, mas eu acho que isso foi um grande ganho, que foi a gente perceber que o trabalho... sem ser presencial, ele é produtivo também, às vezes até mais produtivo, né? E é uma coisa que eu sinto que ainda não entrou completamente, né, na rotina das grandes empresas e tal, mas já, de certa forma, já conseguiu botar lá uma sementinha. Eu espero que essa raiz cresça forte, porque também acho que a gente precisa de qualidade de vida. Eu acho. Os estúdios têm a grande maioria dos estúdios está forçando uma barra para ser só presencial. Mas eu faço parte de uma leva de dubladores, o que está dublando, o que dubla o Mickey, mesma coisa. A gente fala, não, a gente vai ficar só no remoto. Ele está morando em Teresópolis, Petrópolis, se não me engano. Teresópolis. Meu vizinho. Eu moro aqui, em Los Angeles, e é uma coisa que a gente está bancando, porque a gente entendeu isso na gente. Eu e o Guilherme Briggs. E assim como a gente tem alguns outros, sabe? Tipo assim, então você quer ter meu trabalho? Eu tenho um estúdio ótimo, com um som ótimo, eu estou totalmente disponível, pode contar comigo, mas eu não vou presencialmente. Foi uma escolha, porque a gente passou muita coisa nesses anos, né? E a gente viu que era muito desgastante para o nosso espírito. Então a gente não escolhe mais. Pode ser que a gente mude de ideia, porque o mundo é esse, né? Sim, a gente está em movimento, é cíclico, né? A gente precisa dessas aprendizagens, mas hoje vocês querem viver dessa forma. Vocês escolhem viver dessa forma, isso é muito bom. A gente ter a escolha eu acho que isso é mágico. Só já é maravilhoso, né? Isso é mágico, a gente poder escolher. É isso, tá? E a gente trabalha com tecnologia. De uma máquina, de uma empresa, enfim. Isso. O mínimo de escolha, porque na verdade a gente não tem muita escolha, né? Mas ter um mínimo de escolha sobre a nossa vida é muito bom. Né? Faz a gente dormir melhor, respirar melhor, viver melhor, espiritualmente. Produzir mais, né? Com mais qualidade. Exatamente. Exato. Obrigada, viu? Você é uma classe, adorei. Agora a gente tem que ver ou quando você vem ao Brasil ou quando eu vou a Los Angeles para a gente conhecer pessoalmente. Total. Quando eu for, eu te aviso. Devo ir beijo para você enorme. Beijo, amor. Fica com Deus.